Deus curou tudo, jovem curado da síndrome mão-pé-boca, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde moramos, e o ar estava cheio daquele cheiro de terra molhada depois de uma chuva passageira. Eu tinha acabado de chegar da reunião dos jovens na congregação, onde cantamos hinos e ouvimos a palavra de Deus com tanto ânimo. Meu coração estava cheio de paz, mas não imaginava que em poucas horas, minha família enfrentaria uma das provas mais difíceis que já passamos. Foi quando meu irmão mais novo, Lucas, de apenas 19 anos, começou a sentir os primeiros sinais de que algo não estava bem. Tudo começou com um leve mal-estar. Lucas, que sempre foi um rapaz forte, saudável e cheio de disposição, comentou que estava sentindo um cansaço diferente, como se o corpo pesasse mais do que o normal. No começo, achamos que fosse só o calor ou algum alimento que não havia caído bem. Mas no domingo de manhã, ao acordar, ele me chamou no quarto e disse: "Irmão, acordei com a garganta ardendo como se tivesse engolido vidro." Olhei para ele e vi que seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado a noite toda. A febre já havia começado, e seu rosto estava quente ao toque. Minha mãe, preocupada, colocou a mão em sua testa e disse: "Isso não é normal. Vamos observar." Durante o culto daquele domingo, Lucas tentou ficar firme, mas era visível que ele não estava bem. Sua voz, normalmente clara e forte ao cantar os hinos, saía fraca e trêmula. Após a reunião, muitos irmãos perceberam seu estado e se aproximaram para orar por ele. O irmão mais velho da igreja, com aquela sabedoria que só quem vive muitos anos na fé possui, colocou a mão em seu ombro e disse: "Meu filho, Deus conhece todas as coisas. Se isso vier a ser alguma prova, Ele estará contigo." Aquelas palavras nos deram um pouco de consolo, mas a preocupação só aumentava. Na segunda-feira, a situação piorou. Lucas acordou com manchas vermelhas nas mãos e nos pés. Eram pequenas bolhas cheias de líquido que doíam ao menor toque. Ele mal conseguia segurar um copo de água. Minha mãe, assustada, ligou para o médico da família que, após ouvir os sintomas, disse que poderia ser a síndrome mão-pé-boca, uma doença viral que, embora comum em crianças, em adultos e jovens poderia se tornar grave, principalmente se houvesse complicações. "Levem-no ao hospital imediatamente", foi a recomendação. Mas antes de sair, minha mãe olhou para mim e disse: "Vamos orar primeiro." Nos ajoelhamos ali mesmo na sala e clamamos a Deus com lágrimas. Minha mãe, com voz quebrada, disse: "Senhor, tu conheces o coração do teu servo. Lucas é um jovem que te ama, que serve na tua obra, que canta os teus louvores. Não permitas que esse mal se agrave. Dá-nos força para passar por esta prova, e se for da tua vontade, cura-o, Senhor." Eu também orei, pedindo que Deus nos desse sabedoria para tomar as decisões certas e que, acima de tudo, sua vontade fosse feita. Lucas, mesmo com dor, juntou as mãos e sussurrou: "Pai, se este cálice não passar de mim, que seja feita a tua vontade." No hospital, os médicos confirmaram o diagnóstico: síndrome mão-pé-boca, causada pelo vírus Coxsackie. Explicaram que em adultos, poderia evoluir para desidratação severa, meningite ou até problemas cardíacos. Lucas foi internado imediatamente. As bolhas em suas mãos e pés aumentaram, e a febre subiu ainda mais. Ele mal conseguia engolir, e a dor era tão intensa que até o lençol sobre seu corpo o incomodava. Ver meu irmão daquele jeito, tão frágil, foi como se meu coração estivesse sendo esmagado. Como um jovem cheio de vida que dias antes estava cantando na igreja, poderia estar tão debilitado? Os primeiros dias de internação foram os mais difíceis. Lucas passava a maior parte do tempo dormindo, mas quando acordava, era só para gemer de dor. Os médicos aplicavam soro para evitar a desidratação e analgésicos para aliviar o sofrimento, mas pouco adiantava. Minha mãe não saía de seu lado, e eu dividia meu tempo entre o trabalho e o hospital. Todas as noites, antes de dormir, eu me ajoelhava e chorava diante de Deus, pedindo misericórdia. Uma noite, em particular, foi marcante. Eu estava tão angustiado que não conseguia nem formar palavras. Só conseguia repetir: "Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade." Foi então que, na quarta noite de internação, algo inesperado aconteceu. Eu havia chegado ao hospital depois do trabalho e encontrei Lucas acordado, mas com os olhos cheios de lágrimas. Ele me chamou para perto e com voz fraca disse: "Irmão, eu tive um sonho." Fiquei atento porque sabia que em momentos de grande prova, Deus às vezes fala conosco de maneiras que não entendemos. Lucas continuou: "Sonhei que estava em um lugar escuro, cheio de dor, e de repente uma luz brilhou. Uma voz disse: 'Não temas porque eu estou contigo.' Quando acordei, senti uma paz que não consigo explicar mesmo com toda esta dor. Aquilo me encheu de esperança.
Saí do quarto e fui para um canto do corredor, onde me ajoelhei e agradeci a Deus por aquele sinal. Orei assim: Senhor, obrigado por não nos desamparar. Se este sonho foi uma mensagem tua, confirma-a, Senhor. Dá-nos a certeza de que Lucas será curado. Naquela mesma noite, quando voltei para casa, abri a Bíblia aleatoriamente e meus olhos caíram em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aqueles versos foram como um bálsamo para minha alma. Nos dias seguintes, embora a doença ainda estivesse presente, algo havia mudado. Lucas começou a relatar que a dor estava diminuindo, mesmo que lentamente. As bolhas em suas mãos e pés pararam de aumentar, e a febre, que antes não baixava, começou a ceder. Os médicos, surpresos com a melhora, disseram que era uma reação positiva, mas que ainda era cedo para comemorar. Porém, nós sabíamos que era mais do que isso. Era a mão de Deus agindo. Uma tarde, enquanto minha mãe lia a Bíblia ao lado da cama de Lucas, ele pediu para orarmos juntos. Seguramos suas mãos, que ainda estavam marcadas pelas feridas, e clamamos a Deus com gratidão pela melhora e pela certeza de que a cura completa viria. Lucas, com mais força na voz, disse: Senhor, tu disseste que nos darias vida em abundância. Eu creio que tu estás me curando, não pelos médicos, mas pela tua graça. Que o teu nome seja glorificado. Aquela oração foi diferente. Não era mais um pedido desesperado, mas uma declaração de fé. 2 dias depois, os médicos fizeram novos exames e constataram que o vírus estava sendo eliminado do organismo de Lucas. As bolhas começaram a secar, e ele já conseguia se alimentar melhor. A alegria tomou conta de nosso coração, mas sabíamos que não era hora de parar de orar. Continuamos clamando, agora não só pela cura, mas por um testemunho que glorificasse a Deus. No 7º dia de internação, o médico responsável entrou no quarto com um sorriso e disse: Lucas, você está tendo uma recuperação impressionante. Se continuar assim, amanhã poderá ter alta. Minha mãe e eu nos olhamos, sabendo que aquilo não era obra do acaso. Naquela noite, antes de dormir, Lucas nos pediu para cantarmos um hino. Escolhemos O Cristo é a Nossa Paz, e embora sua voz ainda estivesse fraca, ele cantou com tanto sentimento que até os enfermeiros pararam para ouvir. Foi um momento de adoração pura, ali naquele quarto de hospital, onde Deus havia se feito presente de maneira tão real. No dia seguinte, Lucas recebeu alta. Ao sair do hospital, ele olhou para o céu e disse: Glória a Deus. Ele ouviu nossas orações. Os médicos disseram que era um caso raro de recuperação tão rápida em um adulto, mas nós sabíamos a verdade, não era raridade, era milagre. Chegando em casa, a primeira coisa que Lucas fez foi se ajoelhar e agradecer. Depois, ligou para os irmãos da igreja e contou o que Deus havia feito. Muitos choraram ao ouvir o testemunho, e alguns até vieram até nossa casa para orar e louvar a Deus conosco. No domingo seguinte, Lucas estava de volta à congregação. Embora ainda um pouco fraco, ele subiu ao púlpito e deu seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, contou como Deus o sustentou em cada momento de dor, como a paz do Senhor encheu seu coração mesmo no meio da prova, e como a cura veio não pelos remédios, mas pela misericórdia de Deus. Muitos irmãos se aproximaram depois para abençoá-lo, e o culto daquele dia foi marcado por uma alegria indescritível. Hoje, passados alguns meses, Lucas está completamente curado. Não há mais nenhuma marca em suas mãos ou pés, e sua saúde foi totalmente restaurada. Ele volta a servir na obra do Senhor com ainda mais zelo, e nosso coração transborda de gratidão. Esta prova nos ensinou que mesmo quando o corpo fraqueja, Deus é nossa força. Que mesmo quando a dor parece insuportável, sua paz nos sustenta. E que no tempo certo, Ele ouve o clamor dos seus filhos e age com poder. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos que o lerem. Que em meio às lutas, possamos lembrar que Deus não nos desampara. Que assim como curou Lucas, Ele pode curar qualquer enfermidade, seja do corpo ou da alma. Que seu nome seja louvado para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 2, 3. Amém.